Bom, então boa noite a todos, né? Vamos dar início a mais esse momento síncrono da nossa disciplina. Antes da gente entrar no assunto da aula de hoje, eu quero só reforçar o, o que vocês já devem ter visto, né? O exame do capítulo 4, capítulo que nós encerramos na aula passada, né? Ele foi aberto, na semana passada, inclusive, ele foi aberto, e vocês devem, então, responder as questões desse exame até o próximo dia 28, até o próximo domingo, tá? Do mesmo jeito que vocês estão acostumados, vocês já fizeram com os exames anteriores. Tá? Então, entra lá no NetAcad e abre um exame para tentar fazer. Tá? Vou pedir, como eu já falei em outras ocasiões, para tentar não deixar para a última hora, porque algumas pessoas, em exames anteriores, né, só no dia do fechamento, poucas horas antes do fechamento, é que me notificaram que tentaram fazer e que deu algum tipo de problema. Aí fica difícil para a gente poder ajudar rapidamente. Nem sempre a gente está conectado, pronto para interceder pela pessoa. Então, quanto antes vocês tentarem, melhor. Porque se acontecer algum problema, né, a gente consegue resolver a tempo de fazer dentro do prazo limite para a resolução. Bom, na camada não, no capítulo anterior, nós falamos sobre a camada de acesso à rede do modelo TCP/IP. Então, só recapitulando, o modelo TCP/IP ele é composto por 4 camadas. A camada de nível mais baixo é chamada de camada de acesso à rede. Essa camada, quando comparada com o modelo de referência OSI, ela equivale às 2 camadas de nível mais baixo daquele modelo, né? Camada de enlace de dados e camada física. Acima da camada de acesso à rede, a gente tem a camada de internet ou camada de rede, como alguns autores costumam chamar. Acima dessa, nós temos a camada de transporte e, por fim, a camada de aplicação. Tá? As camadas rede, transporte e aplicação não serão tratadas, não serão trabalhadas nessa disciplina. Tá? Elas serão trabalhadas no próximo semestre letivo em 2 disciplinas. Né? Uma disciplina, que é a continuação dessa nossa aqui, Comunicação de Dados 2, vai tratar da camada de rede, explorando com toda a profundidade necessária o protocolo IP. Então, praticamente, nós teremos uma disciplina inteira para poder abordar, né, o protocolo IP. E a outra disciplina trabalha com as outras 2 camadas, a camada de transporte e a camada de apresentação. Tá? Dando seguimento, então, esse capítulo 5 da Academia Cisco vai falar de um padrão chamado Ethernet, como vocês estão vendo aí, que abrange as 2 camadas mais baixas do modelo OSI. Tá? Então, no capítulo passado, nós falamos de camada de acesso à rede, nós falamos de conceitos, digamos, gerais, dos protocolos que fazem parte dessas 2 camadas, camada de enlace, camada física. Falamos de características da camada física, as principais funções. Falamos de características da camada de enlace, as principais funções. E agora, eu vou mostrar para vocês um padrão, né, desenvolvido aí já há mais de 30 anos, tá, que trabalha, né, com questões da camada de enlace e camada física. E esse padrão, o padrão Ethernet, ele está aqui colocado para nós, porque em se tratando de rede local, em se tratando de LAN, Ethernet é o que domina, né, o mundo. Tá? Então, como está escrito aí, Ethernet é a tecnologia de rede local que predomina atualmente no mundo. Tá? Como eu disse, é um padrão, eu falei 30 anos, na verdade já completou 40, porque a formalização dele foi em 1980.
Na verdade, ele começou até um pouco antes, como a gente vai ver na contextualização histórica. Então, quer dizer, é um padrão já muito consolidado, né? Eu diria que até mais que o TCP/IP, que é mais recente em relação à internet, e que conseguiu acompanhar a evolução da tecnologia. Então, hoje nós trabalhamos com redes locais que utilizam fibra ótica, né? Enquanto lá atrás, há 40 anos atrás, se trabalhava com cabo coaxial. Então, houve uma mudança radical do ponto de vista de possibilidades de transmissão, de meios de transmissão, e o padrão internet conseguiu acompanhar. Tá? Então, vamos lá. Bom, como eu tinha dito na introdução, então, o padrão Ethernet, ele abrange duas camadas, as duas camadas mais baixas do modelo OSI, tá? Camada de enlace de dados e camada física. E como nós tínhamos também comentado no capítulo anterior, a camada de enlace de dados, ela é dividida em duas subcamadas. Uma camada chamada LLC, tá? Que é controle do link lógico, e uma camada chamada MAC, que é controle de acesso ao meio. Basicamente, essa camada, LLC, ela tem como principal função garantir uma interface de comunicação entre a camada de enlace e as camadas superiores, tá? A camada de rede, principalmente. Enquanto a camada MAC, né, cuida dos aspectos físicos da comunicação, né, que ainda é necessário nesse nível aqui, tá? Um padrão Ethernet, né? Então a Ethernet ela foi padronizada, tá? E existem dois padrões, como vocês estão vendo aqui, que fazem parte dessa tecnologia Ethernet, tá? O padrão 802.2 e o padrão 802.3, tá? Ambos padronizados por aquele órgão que eu comentei com vocês em aulas passadas, o I3E, né? O Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletricistas, tá? Uma curiosidade, esse número aqui, 802, né, está associado com a data da primeira reunião do grupo de tarefa, né, que desenvolveu o protocolo Ethernet. Então, 80 é o ano e 2 é o mês. Tá? Então, a primeira reunião aconteceu no mês de fevereiro de 1980. Tá? E se vocês forem observadores, devem ter visto outras menções que começam, de padrões que começam com 802. Por exemplo, o 802.11, que é o padrão de rede sem fio. Tá? Então, o 802.2, ele cuida especificamente das questões de camada de link lógico. Tá? Enquanto o 802.3 cuida da subcamada de acesso ao meio e da camada física. Tá? Observe que o padrão Ethernet 802.3 ele extrapola os limites de uma camada do modelo OSI. Tá? O que nos faz recordar que o modelo OSI é um modelo teórico. Né? Então, assim, é uma referência, muitas entidades padronizadoras usam esse modelo para poder criar os seus padrões, mas ele não precisa ser, não é uma exigência, ele não precisa ser respeitado nas suas regras. Tá? Deve-se apenas usá-las como uma motivação. O padrão Ethernet, ele suporta essas velocidades. Ele começou com uma velocidade menor do que 10, tá? Mas isso já... Acho que não existe mais equipamentos que trabalham essa velocidade nos dias de hoje, tá? Então, 10, 100 megabits, 1 giga, 10, 40 e 100 gigabits, tá? São as larguras de banda possíveis para os dias de hoje. Esse quadro mostra onde o protocolo, o padrão Ethernet se encontra, tá? Então, observe uma curiosidade, né? Então, eu tenho a camada de rede, camada 3, tá? Eu tenho a camada de enlace de dados, subdividida em duas camadas, controle de link lógico e subcamada de acesso ao meio, e aqui eu tenho a camada física, tá? Aí, observe o que eu falei agora há pouco.
O padrão I3E 802.2, ele foi desenvolvido, né, por essa entidade padronizadora e cuida dos aspectos da subcamada LLC, enquanto o padrão 802.3 cuida dos aspectos da subcamada MEC e camada física. Tá? Mas observe que eu tenho o padrão 802.3, 802.3U, 802.3Z, para não citar outros que existem. Tá? Então, tudo é 802.3. Tá? E essas letras que são colocadas como sufixo indicam que, apesar de ser a mesma tecnologia, é tudo Ethernet, tá? Mas existem diferenças entre elas. Tá? Então, o 802.3 é o padrão original, Ethernet de 10 megabits por segundo. Tá? O 802.3U é o padrão Fast Ethernet, de 100 megabits por segundo. Tá? O padrão 802.3Z é o Gigabit Ethernet, tá? De 1 gigabit por segundo, e assim por diante. Tá? Existem outros que eu vou mostrar para vocês. Observe que aqui no meio tem uma especificação de Ethernet que envolve tanto a subcamada LLC quanto a subcamada MEC. Tá? Vocês vão ver na história que o padrão Ethernet, na verdade, ele foi criado antes da participação do I3E. Tá? O criador do Ethernet, ele trabalhava numa empresa chamada Xerox Corporation, e lá ele desenvolveu esse protocolo, que depois foi padronizado. Então, quando ele desenvolveu, não havia distinção entre camada de link lógico e camada MEC, era tudo uma coisa só. Então, a subcamada MEC, ela tem como principais funções o encapsulamento de dados. Tudo isso são conceitos que nós já falamos e agora eu vou detalhar, mostrando como isso acontece aqui no padrão internet. Tá? E o controle de acesso ao meio. Tá? No que diz respeito ao encapsulamento de dados, nós temos três principais funções, tá? Resumidas aqui e detalhadas no texto aqui. Tá? Então, delimitação de quadros. O processo de delimitação de quadros consiste em deixar bem claro para transmissores e receptores onde começa e onde termina, né, um quadro Ethernet. Lembrando, estamos falando de camada 2, camada de enlace de dados, tá? E nessa camada, a PDU que é produzida é chamada de quadro. Na camada de cima, camada de rede, que não aparece aqui, a PDU produzida é chamada de pacote. Então, é para que vocês vão se habituando aí com esses termos técnicos, muito importante, né, para todo profissional da área. Tá? Então, a delimitação de quadro diz respeito a isso, onde começa e onde termina o quadro. Tá? São utilizados, então, um grupo de bits, tá? Para poder fazer esse processo de sincronização entre os nós de recepção e de transmissão. Tá? Eu comentei com vocês na aula passada alguma coisa relacionada com isso, e hoje nós vamos detalhar. Tá? Então, antes dos dados serem transmitidos, o padrão, né, o protocolo de níveis mais baixos, vamos dizer assim, precisa chamar a atenção do receptor. Né? Vamos considerar assim que o receptor está distraído. Então, ele não pode perder nenhum bit do pacote, do quadro, perdão. Né? Como eu já falei para vocês em aulas passadas, um bit que muda de valor já consiste num erro de transmissão. Então, para poder evitar esse tipo de problema, alguns bits são enviados somente para chamar a atenção do receptor. Tá? Esses bits não têm nenhuma informação relevante, né? Não consiste de cabeçalho e nem de dados. Tá? É somente para poder mostrar para o receptor o seguinte: olha, está chegando alguma coisa. Presta atenção na linha de recepção, porque daqui a pouco chegam os dados aí que você vai precisar interpretar. Então, isso diz respeito à delimitação do quadro. O outro aspecto é o endereçamento. Como eu já falei para vocês também em outras aulas, a camada de enlace de dados recebe, né, a PDU da camada de rede, camada 3, o pacote,
faz o encapsulamento, ou seja, pega esse pacote, coloca dentro do quadro, tá? E o encapsulamento consiste em pegar essa PDU, que chegou da camada de cima, acrescentar um cabeçalho e acrescentar um trailer, tá? Nesse cabeçalho, entre outras coisas, eu preciso informar quais são os endereços de origem e destino da mensagem que eu vou enviar, tá? Então, o protocolo Ethernet fornece, através de encapsulamento de dados, uma forma de endereçamento. Então, os quadros produzidos pelo padrão Ethernet identificam origem e identificam destino. Outra coisa que também é feita pelo padrão Ethernet é a detecção de erros. Então, cada quadro contém um trailer usado para detectar erros nas transmissões. Então, se eu mandei uma sequência de bits e um bit, né, que seja um bit apenas, que mude o valor nesse processo de transferência, a técnica de detecção de erro do padrão Ethernet será capaz de perceber que houve um erro. Tá? Como essa detecção é feita, eu não vou entrar em detalhes, não é o objetivo aqui da disciplina, tá? Mas basicamente é uma questão matemática. Depois eu explico para vocês, assim, de uma forma superficial, o que seria isso, tá? O outro aspecto tratado pelo padrão Ethernet é a questão do controle de acesso ao meio. Então, uma coisa é eu produzir um quadro de forma que esse quadro possa ser compreendido pelo receptor. Outra coisa é em que momento eu vou colocar esse quadro no meio físico e em que momento eu vou retirar esse quadro do meio físico. Então, essa parte, né, das responsabilidades aqui do padrão Ethernet, o controle de acesso ao meio, diz respeito a isso. Então, controle da colocação e retirada dos quadros do meio físico e a recuperação de mídia quando acontece alguma colisão, né? Fato que pode ocorrer. Tá? Aqui embaixo, nessa figura, vocês veem a camada de enlace de dados com os dois protocolos, as duas subcamadas, que eu falei anteriormente, e aqui na camada física, né, uma extensão das possibilidades mostradas na figura anterior. Tá? Então, eu tenho aqui o padrão 10 base 5, assim chamado, dessa forma. Tá? Então, se vocês consultarem aí a referência técnica a respeito de protocolos de comunicação, vocês se encontrarem com essa expressão 10 base 5, entenda o seguinte: 10 significa velocidade, ou seja, é o padrão Ethernet trabalhando a 10 megabits por segundo. Tá? E 5 representa o comprimento máximo, tá? Que um segmento dentro desse padrão pode alcançar, no caso, 500 metros. Né? Na verdade, não é um segmento, é o comprimento máximo entre origem e destino. Tá? Ainda que cada cabo possa ter um tamanho menor, se você fizer um processo de interligação desses cabos através de repetidores, a distância máxima não pode ser de 500 metros. Tá? E esse padrão utiliza um cabo coaxial de 50 ohms de impedância, tá? De estilo N, ou chamado de cabo coaxial grosso. Tá? É um cabo coaxial, como eu já falei para vocês no capítulo passado, só que ele tem um diâmetro, tinha, né, que ele não é utilizado mais, ele tinha um diâmetro bem maior do que o diâmetro dos cabos coaxiais que a gente vê aí para conexão de TV. Tá? Outro padrão é o 10 base 2, de novo, 10 megabits por segundo, e esse 2 faz uma referência a aproximadamente 200 metros de segmento. Tá? Também utilizava um cabo coaxial do tipo BNC, com a mesma impedância. O 10 base T, percebam, também é 10 megabits, tá? Esse T é de cabo par trançado, tá? Comprimento máximo de 100 metros, com impedância diferenciada. E usa conector RJ45. O 100 base TX, então já mudou a velocidade agora, 100 megabits por segundo, tá? Esse TX é para indicar que é uma transmissão maior, né? Uma velocidade de transmissão maior. Também utilizava cabo UTP, RJ45. O 1000
base CX. Esse padrão aqui, ele trabalha com velocidade de 1000 megabits por segundo, com 1 gigabit. Inicialmente foi construído para cabos par trançado blindado, STP. Depois teve a versão dele para cabo TPE, 1000 base T, depois para fibra multimodo, tá? o 1000 base ST, e depois para fibras mono ou multimodo, chamado de padrão 1000 base LX. Tá? E ainda existem outros que não estão aqui, porque nós paramos aqui no Gigabit Ethernet. Tá? Mas só para vocês perceberem a diversidade de padrões ou de subpadrões, né, que são trabalhados por essa tecnologia. Aqui um pouco da contextualização histórica que eu falei com vocês. Então, na verdade, olha lá, começa em 1973, então são 47 anos de existência. Foi inventado por esse especialista aqui, Robert Metcalfe, tá? Da empresa que eu já citei anteriormente. Em 1980, há 3 empresas, né? A Digital, a Intel e a Xerox, então se uniram e lançaram um padrão para 10 megabits por segundo. Esse primeiro padrão aqui, ele trabalhava com velocidades menores, tá? Se eu não me engano, na casa de 4 megabits por segundo. Então, em 80, surgiu aqui o padrão para 10 megabits. Tá? Nessa mesma época, como eu falei, a I3E começou, então, os trabalhos de padronização. Em 1983, então, surgiu o primeiro padrão, que eu falei agora há pouco, o I3E 802.3, 10 base 5, 10 megabits por segundo, trabalhando num cabo coaxial grosso, né, alcançando no máximo 500 metros de distância. Tá? Na sequência, foi desenvolvido o padrão I3E 802 3A, que é o 10 base 2, que eu falei agora há pouco, usava cabo coaxial fino, tá? Também é 10 megabits por segundo. Depois, 5 anos depois, o I3E 802 3I, o padrão 10 base T para cabo par trançado, ainda 10 megabits por segundo. Ainda foi criado um outro padrão de 10 megabits por segundo para fibra ótica, tá? Em 93. Depois começou o padrão Fast Ethernet, com velocidade de 100 megabits por segundo. Tá? E aí vem a sequência, né? Par trançado e fibra. Tá? Em 98, começa a trabalhar os padrões para Gigabit Ethernet, primeiro sobre fibra ótica, 802.3e, tá? Depois sobre par trançado, 802.3ab, depois o padrão de 10 gigabit, o 802.3ae, e aqui começa o desenvolvimento, né, ou a disponibilização de uma tecnologia que é muito utilizada hoje, que é o POE. Tá? O POE é Power over Ethernet, né? Ou seja, é uma tecnologia que permite transmitir energia elétrica através do cabo de rede. Energia elétrica para alimentar equipamentos. Tá? Então, hoje em dia, é muito comum você encontrar switches Ethernet que utilizam dessa tecnologia. Né? Você, através do cabo de rede, você alimenta um outro equipamento. Esse outro equipamento pode ser um outro switch, pode ser uma câmera de vigilância, né? Entre outros, né? Que suportarem esse padrão. Tá? Em 2006, desenvolveu-se o padrão I3E 802.3AN, com melhorias, né? No desenvolvimento do POI. Em 2009, mais melhorias, 802.3AT. Tá? 2015 começa os padrões de 10, aliás, de 100 e de 40 gigabit Ethernet, aqui somente sob fibra ótica. Tá? Em 2016, desenvolveu-se padrão de 2.5 e 5 gigabit usando par trançado. Tá? Então, observem que o que nós temos no momento são velocidades máximas de 100 gigabits por segundo, usando fibra óptica, e 5 gigabits por segundo usando par trançado. Alguma pergunta, pessoal, até aqui?
Por enquanto é só uma introdução, né? Mas se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, fique à vontade. Professor, Diga, Paulo. esse PoE é o mesmo do que esse que a gente conecta via telefone? Aquela Não é tem o nada a ver. PPPoE. Aquela tem 2 P's a mais, tá? É outra coisa. PPP é um protocolo, tá? Então, Ah, PPPoE é o protocolo PPP sobre a Ethernet, né? Então, uhum, é uma coisa totalmente diferente. Enquanto esse PoE é questão física, é transmissão de energia elétrica no cabo de rede entendi. Ethernet. Ok? Entendi. É só por curiosidade. Não, e deve perguntar mesmo. Tempos atrás, o Israel perguntou a diferença entre UDP e PDU. Olhando a sigla, é Uhum, só inverter as letras, né? Mas se sim. você for analisar o que cada sigla significa, são coisas totalmente diferentes, né? Então é isso A mesmo. relação delas é inversa, praticamente. A sigla da sequência é o contrário, mas o significado dela é diferente. Tá? É Então que usando é bom o perguntar PoE mesmo. no final, poderia ser relativa a essa transmissão de energia, mas então não tem nada a ver, tudo bem. O Você entendeu? PPPoE é outra coisa, tá? Sim. Não Tá entendi. joia? Joia. Bom, aqui vocês estão vendo a estrutura de um quadro Ethernet, tá? Então, até então, a gente vinha falando de forma teórica, né, mostrando possibilidades de quadro, de encapsulamentos, coisas do tipo, que um quadro tem um cabeçalho, que um quadro tem um trailer, etc, etc, etc. Agora a gente está vendo uma coisa concreta aqui. Isso daqui é o que circula pelas nossas redes locais, caso o padrão utilizado seja a Ethernet. Tá? Então, observe que o quadro começa com um negócio chamado de preâmbulo. Isso daqui é uma sequência de 8 bytes. Tá? 8 bytes, né? Cada byte são 8 bits. Então, 8 vezes 8 aqui são 64 bits. 64 bits. Esse preâmbulo é aquela parte do quadro que eu comentei que não carrega nenhum tipo de informação relevante, né? Nem de cabeçalho, nem de controle e nem de dados. Isso aqui é somente para que haja a sincronização do processo de comunicação entre transmissor e receptor. Tá? Então, os bits que são colocados aqui, eles servem somente, vamos dizer assim, para dar uma sacudida lá na linha de transmissão e recepção do lado do receptor, de modo que ele perceba que tem alguma coisa chegando. Tá? Mesmo que ele perca alguns bits que fazem parte desse preâmbulo, ele não terá prejuízo do entendimento do quadro, porque isso daqui não tem nenhum tipo de conotação, nenhum tipo de significado. Tá? Ao final do preâmbulo, são enviados uns bits diferentes, que eu vou explicar já já, para que o receptor saiba que, olha, o preâmbulo está acabando. Então, né, a partir, né, de um bit especial que vai ser enviado, começa então o quadro, tá? Começa então a parte de endereço de destino, tá? E observem que o primeiro campo, digamos, que tem alguma relevância dentro do quadro, é o endereço do destinatário. E isso foi colocado ali estrategicamente, conforme vocês vão entender ao longo dessa discussão a respeito da internet, tá? Então, o endereço de destino, o campo onde é colocado o endereço de destino, ele tem 6 bytes, tá? Então, imagine que isso daqui é como se fosse um envelope, né, que você vai mandar uma correspondência, ou uma caixa, né, que tem uma etiqueta, que você vai encaminhar uma mercadoria, e aí tem um campo lá para você poder escrever o endereço, o nome e o endereço do destinatário. Tá? Então, quando o seu computador vai colocar um quadro Ethernet no meio físico, em alguma parte do software do seu computador, é escrito o endereço de destino aqui nesse espaço aqui. É como se aqui fosse uma etiqueta colocada nos seus dados e nesse espacinho aqui é escrito o endereço de destino. Tá? Esse endereço tem 6 bytes, de novo.
Cada byte são 8 bits, 6 vezes 8, 48 bits. Então, guardem isso. Um endereço Ethernet tem 48 bits de tamanho. Isso vai ser importante para vocês se lembrarem daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu falo assim, não nessa aula, mas nas discussões que nós teremos na sequência, ainda nessa disciplina. Próximo campo é o campo de endereço de origem, também de 6 bytes, aqui tem um A a mais sobrando, tá? 6 bytes. A ideia básica é, quando a gente transmite alguma coisa, o nosso dispositivo, o nosso computador, identifica o destino, para saber para quem que esse quadro tem que ser entregue, e também se identifica. Né? Para quê? Para que o destino, caso seja necessário, possa responder para a origem através do endereço que foi informado. É semelhante ao processo de comunicação convencional, pessoal. Você mandou uma encomenda pelo correio, você colocou seu endereço também. Por quê? Porque quando o correio quiser te notificar, que não seja de forma eletrônica, né, que aquela mercadoria foi entregue, ele pode ir até a sua casa e colocar um papelzinho na sua caixa postal para você poder saber que alguém recebeu a mercadoria. Tá? Quando a gente contrata algum serviço do correio com aviso de recebimento, tá? Ainda que a gente possa rastrear isso pela internet, a gente quer que a pessoa que receber a mercadoria lá assine o papel, e esse papel, com a assinatura da pessoa, volte para a gente poder guardar, enfim, uma eventual reclamação. Tá? Então, o endereço de origem é importante. O próximo campo, de 2 bytes, é o campo tipo, tá? E aqui eu faço uma ressalva, tá? Quando o padrão internet foi criado lá em 1973, ainda não era padronizado pelo I3E, então os criadores batizaram esse campo de tipo. Tá? A ideia desse campo tipo é saber qual é o tipo do protocolo de camada superior, camada 3, que produziu os dados que estão sendo transportados. Então, esse campo aqui, o campo de dados, não foi criado pelo Ethernet. Isso aqui foi recebido da camada superior, então é uma PDU da camada de rede. Em geral, isso aqui vai ser um pacote IP, tá? E o padrão Ethernet simplesmente pegou esses dados e colocou aqui, ó, nessa região, sem fazer qualquer tipo de análise. Tá? Porém, em alguns casos, é importante saber qual foi o protocolo que criou esses dados, o protocolo de camada superior. Tá? Então, para cada protocolo existe um código. Tá? Se eu não me engano, o protocolo IP, o código é 800 em hexadecimal. Tá? Então, quando aparece aqui o tipo 800 na base hexadecimal, isso se refere ao protocolo IP, caso eu não esteja me enganado. Tá? Posteriormente, quando a I3E padronizou o Ethernet, ela achou interessante que aqui não fosse o tipo, e sim o tamanho do quadro. Tá? Por quê? Porque, olha só, a área de dados, ela varia de 46 a 1.500 bytes, depende do que eu tenho para colocar aqui. Né? Se eu tiver até 1.500 bytes para poder colocar, transmitir, eu coloco aqui, nessa área. Se eu tiver mais 1.500 bytes, eu vou separar, vou dividir, né? Até 1.500 eu coloco aqui, e o que faltar eu coloco em outro quadro. Seriam dois pacotes, 2 encomendas. Tá? Então, e se eu não tiver 1.500, se eu tiver menos que isso, eu coloco o que eu tenho aqui dentro, por exemplo, eu quero transmitir 1.000 bytes só. Eu coloco os 1.000 bytes aqui e pronto, acabou. Só que o que acontece? Como é que o receptor vai saber se aqui tem 1.000, 1.500, se tem 500, se tem 46, se tem, sei lá, 10, se tem 50, se tem 100 bytes, né? Então, a I3E achou interessante não usar tipo, e sim tamanho, tá? E como o padrão já estava em uso, foi difícil a I3E convencer o pool de empresas que comercializava as placas Ethernet a trocar essa informação.
Tá? Então, o que aconteceu? Manteve-se essa terminologia, tipo, tá? E para sorte da I3E, os tipos que haviam sido padronizados até então eram todos maiores do que 1.500. Então, qualquer valor que apareça aqui abaixo de 1.500 se refere ao tamanho da área de dados. Tá? E se tiver um valor acima de 1.500, se refere ao tipo do protocolo que foi usado para poder criar esses dados. Tá? Eu estou colocando isso para vocês, pessoal, porque se por um acaso vocês forem pesquisar sobre o Ethernet, vocês poderão encontrar materiais que informam que esse campo é chamado de campo tipo, ou type, em inglês, né? E em alguns outros materiais pode aparecer aqui tamanho, tá? Ou length, tá? Então entendam que hoje em dia as duas coisas, as duas informações, digamos, estão embutidas dentro do mesmo campo, tá? Depois, como eu ia dizendo, vem o campo de dados. Observe que aqui varia de 46 a 1.500. E aí alguém poderia perguntar assim, Kleber, e se eu tiver que mandar somente 10 bytes, não tem jeito? Não, não tem jeito, tá? Mas, se você insistir, o que vai acontecer? O próprio padrão, ao fazer o encapsulamento, vai perceber que você tem uma quantidade de dados abaixo de 46 e vai fazer um preenchimento. Tá? Esse preenchimento são bits que não têm nenhum significado. Normalmente, bits zeros colocados à esquerda do que você está transmitindo. Tá? Isso tem uma razão física, tá? Que também eu não vou explorar aqui agora. Tá? Faz parte do padrão. E na parte final, eu tenho aqui o trailer, tá? Que tem 4 bytes de tamanho, ou seja, 32 bits, tá? E aqui eu tenho a sequência de verificação, ou seja, quando o quadro é produzido, é feito um cálculo matemático com todos os bits que foram colocados anteriormente, exceto o preâmbulo, e esse valor, e o valor obtido desse cálculo matemático é colocado aqui, nesse campo, tá? De maneira que, quando esse quadro for recebido no destino, será realizado um cálculo matemático idêntico com os dados que chegaram no destino, tá? E se não houver nenhuma mudança de bit, né, o resultado, obviamente, tem que ser o mesmo, porque é matemática. Se eu uso a mesma fórmula com os mesmos valores nas variáveis, o resultado tem que ser o mesmo, tá? Então, se o receptor fizer a operação matemática, obtiver um valor e comparar esse valor com o que foi transmitido aqui e constatar que esses valores são iguais, admite-se que o quadro não sofreu problemas na transmissão. Ou seja, é um quadro íntegro. Não houve falhas na transmissão. Se houver diferença, qualquer que seja ela, o quadro é considerado não íntegro, tá? E ele é descartado pelo receptor. Tá? Então, para vocês entenderem, o porquê que é importante cuidar dessa questão da estrutura de um quadro. Porque cada parte tem uma função dentro daquilo que o padrão se propõe a fazer. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá tudo bem. Nessa figura aqui, está sendo descrito, né, aquilo que eu falei, tudo que eu falei, tá? Então, no campo preâmbulo, ele explica aqui, só quero chamar a atenção que dos 8 bytes do campo preâmbulo, 7 são de preâmbulo mesmo, e 1 é chamado de delimitador de início de quadro, ou SFD, que é a sigla em inglês, tá? A ideia é o seguinte, os 7 primeiros bytes são todos compostos de bits 1, tá? Todos compostos de bits 1. Então, é uma rajada de bits 1 que é enviado para poder fazer o receptor, digamos, acordar. Tá? Caso ele acorde, digamos, no meio do preâmbulo, vamos pensar assim, já passou pelo receptor 3 bytes de preâmbulo e ele
e ele não percebeu. Ele estava dormindo ainda. Tá? Não importa. Perder bits do preâmbulo não tem problema. Tá? A questão é o seguinte, como é que ele vai saber, o receptor, se o preâmbulo que ele está vendo são todos os 7 bytes, ou se já tem uma parte que passou e ele não viu. Né? Na verdade, ele não precisa saber disso. Ele tem que saber o seguinte, olha, que hora, em que momento que o preâmbulo está acabando. Tá? Então, esse byte final, ele não é uma sequência de bits 1. Tá? Se eu não me engano, é uma alternância de bits 1 e 0. Tá? Então, é um byte, né, 8 bits. Então, é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Né? E quando terminar o último 0 desse byte aqui, o receptor, então, vai saber que está começando o próximo campo, que é o campo que ele precisa ficar atento, que é o campo de endereço de destino. Tá? Então, repetindo. O preâmbulo transmite 7 bytes compostos apenas de bits 1. A ideia é somente acordar o receptor. Tá? E o último byte, ele tem uma alternância de valores de bits para que o receptor saiba que o preâmbulo está acabando. E que, na hora que essa sequência de bits 1 e 0 chegar ao final, são 8 bits, então o quadro, digamos, está começando. Tá? Estaria começando de fato. O próximo campo, o endereço de destino, como eu falei, ele é colocado aqui estrategicamente. Né? Por quê? Porque quando o receptor, né, receber essa estrutura, ele precisa saber se o que está aqui é de fato para ele. Como a gente vai ver nesse capítulo, né, que eu já comentei em aulas anteriores também, rapidamente, um quadro ele pode ser transmitido de uma forma que todos da rede recebam esse quadro. Tá? Então, como que os receptores desse quadro vão saber se realmente esse quadro é para ele ou não? Tá? Então, o campo endereço de destino serve para isso. Cada máquina que recebe um quadro Ethernet vai analisar esse campo para decidir se continua lendo o restante do quadro ou não. Se o endereço de destino for daquela máquina que o recebeu, então a máquina continua a leitura. Se o endereço de destino for diferente da máquina que recebeu o quadro, a máquina descarta. Tá? Tudo isso, pessoal, é para poder melhorar o desempenho da rede. A ideia é o seguinte, chegou uma correspondência na minha casa, eu peguei, né, é uma mercadoria, uma embalagem grande, eu olhei no rótulo e vi que o nome não é meu, ou que o endereço não é da minha casa, por uma fizeram uma entrega equivocada aqui. Então, eu não vou perder tempo abrindo a embalagem, abrindo, sei lá, às vezes caixas que possam estar ali dentro, para, em algum momento, perceber que o que chegou para mim não faz sentido, porque eu não pedi. Tá? Então, quanto mais rápido eu detectar isso, melhor. Por essa razão que o endereço de destino fica logo no início aqui do quadro Ethernet. Tá? O endereço de origem eu já falei. Né? O objetivo é permitir que o destino saiba para quem enviar a resposta. O EtherType aqui, o campo típico, eu já falei também. Aqui, olha, para IPv4 é 800 em hexadecimal, como eu tinha falado. Tá? Vocês já estudaram com o Aguinaldo essa questão de base hexadecimal, sistema base 16? Começamos a ver esses dias agora. Tá. A gente vai falar um pouquinho dele aqui, tá? Mas, assim, é interessante vocês me avisarem isso para que eu possa falar com um pouco mais de calma, tá? Então, esse 800 que está aqui não é 800 decimal. Na verdade, esse valor aqui, 800, ele vale bem mais do que 800. Depois eu mostro para vocês, tá? E esse 0x que aparece aqui é somente para dizer que este valor não é decimal, e sim hexadecimal, tá? A ideia é o seguinte, nós, seres humanos, e mesmo as máquinas, né? Se a gente for olhar essa sequência de dígitos sem nenhum contexto, sem saber do que se trata, a gente não tem como saber se isso daqui
é o 800, que a gente conhece, né, no nosso sistema decimal, ou se isso daqui é o número hexadecimal. Porque, afinal de contas, o sistema hexadecimal tem os mesmos dígitos que o decimal, 0 a 9. E tem outros que o decimal não tem. Tá? Então, o valor 800 em hexadecimal, quando colocado aqui dentro, informa para o receptor que o protocolo IPv4 foi utilizado para criar esses dados aqui. Em outras palavras, o que tem aqui é um pacote IPv4. Tá? Se esse campo tiver o valor 86DD hexadecimal, então observe, quando tem letra, a gente tem certeza que é hexadecimal, porque o nosso sistema de numeração não usa isso. Tá? Mas quando não tem, a gente não tem condições de afirmar. Então, se for 86DD, significa que o protocolo que criou esses dados é o protocolo IP versão 6, tá? IPv6. E se for o hexadecimal 806, o protocolo que criou isso aqui é o protocolo ARP, que a gente vai falar no final desse capítulo, não na aula de hoje. Tá? Aqui está explicando o porquê que o tamanho tem que ser de 46 a 1500. Tá? Na verdade, é o seguinte, se a gente contar 6 bytes daqui, mais 6 bytes daqui, são 12, mais 2 daqui, 14, e mais 4 daqui, 18, e juntar esses 18 bytes com o mínimo que a área de dados tem, que é 46, eu chego a esse valor aqui, ó. Todos os quadros Ethernet devem ter pelo menos 64 bytes. Tá? 46 no mínimo na área de dados e os outros 18 que são fixos, porque esses campos aqui têm sempre o mesmo tamanho. Tá? O objetivo de se determinar um tamanho mínimo para o quadro Ethernet é permitir que máquinas que estejam transmitindo os seus quadros e que, por um acaso, sofram colisão, ou seja, eu tenho duas máquinas transmitindo ao mesmo tempo no meio compartilhado. O meio só pode ser usado por uma máquina de cada vez. Então, se duas transmitirem ao mesmo tempo, os quadros produzidos por essas máquinas vão colidir. Essa colisão, a exemplo que acontece numa colisão de trânsito, causa danos a ambos quadros. Né? E esses danos, obviamente, vão fazer com que os bits sejam modificados. Tá? Quando isso acontece, é desejável que quem está transmitindo saiba que a sua transmissão colidiu. Então, de acordo com os estudos, que, como eu falei, está fora do escopo aqui da nossa disciplina, se por um acaso fosse permitido a transmissão de um quadro menor do que 64 bytes, poderia, em alguns cenários, acontecer de uma máquina terminar de transmitir o seu quadro e ele ainda não alcançou o destino e sofreu colisão no meio do caminho. Como a máquina já teria terminado a transmissão, ela deixou de escutar o meio físico e, portanto, ela não iria perceber que houve uma colisão do quadro que ela transmitiu. E, portanto, ela não iria fazer retransmissão. Tá? Então, isso geraria um prejuízo de comunicação. Tá? Também é definido o tamanho máximo que um quadro Ethernet pode ter, que é 1518. São 1500 da área de dados e mais os 18 que eu falei que são fixos aqui. 6 mais 6 mais 2 mais 4. Tá? Então, se eu quero transmitir um arquivo, sei lá, de 1 GB, né, ou para fazer download ou para fazer upload, não importa. Tá? E eu estou usando a rede Ethernet, eu estou conectado numa rede Ethernet. Esse meu arquivo de 1 GB vai ser dividido em vários pedacinhos com, no máximo, 1518 bytes. Tá? Para vocês entenderem o que acontece quando eu faço uma transmissão e eu tenho que seguir regras, eu tenho que seguir protocolos. Tá? Lembra que eu comentei com vocês em aulas passadas sobre aquela questão
da velocidade que eu contrato do provedor e da sensação de velocidade que eu tenho, que sempre é menor, tá? Pensa o seguinte, imagina que eu tenho um arquivo de 1 giga, como eu falei. Aliás, vou fazer uma conta um pouco menor, tá? Imagina que eu tenho um arquivo com 1 mega, tá? 1 mega. Então, eu contratei um provedor e quero esse provedor, eu contratei um link de 1 mega, tá? E para poder facilitar aqui a análise, apesar da terminologia normalmente utilizada ser megabit por segundo, vamos considerar que é megabyte por segundo, tá? Só para vocês entenderem o raciocínio. Eu vou parar a apresentação aqui, vou abrir a calculadora. Vou fazer um cálculo para vocês. Agora que vocês conectaram aqui, ficou um pouco mais lento para eu poder operar aqui o Google Meet. Eu sempre esqueço do chat, pessoal. Quando for o caso, vocês me avisam, tá? O pessoal só respondeu aquela hora que eu perguntei se está todo mundo entendendo. Vamos lá, então. Acho que vocês estão vendo a calculadora, né? Eu não estou vendo, Ou não. ainda não? Ainda não? Peraí, Também tô vendo não. Me diz uma coisa, quem é Louro José Agiota? Já teve na outra aula e eu esqueci de perguntar. Enquanto carrega a calculadora aqui, me avisa, me informe, por favor. Aí, apareceu. Apareceu. Apareceu Não sei aí? quem é elogiar, não. Sei que é dessa Dona Maria. Quem é Louro José Agiota aí? Vai lá, escreve aí. E tá com a carinha do louro. Ah, Leonardo. Legal, Leonardo. Tá com a carinha do Louro José mesmo. Bom, vamos lá. Como eu estava dizendo, imagine que eu tenha contratado um link, né, do provedor de 1 megabyte por segundo. E aí eu quero transmitir um arquivo de 1 megabyte. Então, 1 megabyte dividido por 1 megabyte daria 1 segundo. Ou seja, se eu quero transmitir um arquivo de 1 megabyte num link de 1 megabyte por segundo, matematicamente falando, eu teria que gastar 1 segundo, tá? Shaolin matador de porco. Estão colocando no chat alguma coisa nesse sentido aí. Depois eu quero saber quem que é Shaolin matador de porco também, tá? Vamos voltar aqui para não perder o raciocínio. Então eu tenho 1 mega. Num link de 1 mega seria 1 segundo. Mas, como eu acabei de falar para vocês, o padrão Ethernet define o tamanho máximo de um quadro 1.518 bytes. 1.518 bytes. Vou fazer outra conta aqui primeiro. 1 megabyte é 1.024 vezes 1.024 bytes, que dá exatamente 1.048.576 bytes. Então é isso que eu quero transmitir. Vou salvar isso aqui. O padrão Ethernet trabalha com quadros de, no máximo, 1.518 bytes. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Só que, desses 1.518, 18 não são dados. 18 é cabeçalho e trailer. Né? 6 bytes do endereço de destino, 6 bytes do endereço de origem, 2 bytes do tipo, do campo tipo, e 4 bytes do trailer, que dá 18. Então, na verdade, a área de dados é de 1.500 bytes. Então, quando eu pego estes 1.048.576 bytes que eu tenho que transmitir, o que vai acontecer? Eu vou ter que dividir isso daqui em pedaços com, no máximo, 1.000
1.500 bytes, que é o que a área de dados do padrão Ethernet suporta. Fazendo essa conta, eu chego ao número de, vamos arredondar, 700 quadros Ethernet. Na verdade, eu não estou nem arredondando, vão ser 700 mesmo. Sabe por quê? 699 quadros Ethernet vão totalmente preenchidos. Eles vão com campo de dados com 1.500 bytes. Tá? Só que se eu pegar 699 e multiplicar por 1.500, eu tenho esse valor aqui, ó, tá? Que não dá o total. Ainda falta um pouquinho. Tá? 699 quadros Ethernet totalmente preenchidos me permitiria transportar 1.048.500 bytes. Como eu tenho 1 megabyte completo, faltou espaço para 76 bytes. Estes 76 bytes vão ser colocados no quadro de número 700. Então, eu posso afirmar aqui de maneira exata que, para transmitir 1 megabyte de dados, usando o padrão Ethernet, eu vou precisar de, no mínimo, 700 quadros. No mínimo. Depois, no próximo semestre, eu vou entrar em mais detalhes a respeito dessa discussão, mas, na verdade, vão ser mais do que 700, porque nessa área de dados, eu não estou considerando o cabeçalho do protocolo IP, que vai estar ocupando espaço nesses 1.500. Mas esse é outro assunto. Vamos concentrar aqui. Então, eu tenho 700. Bom, o que isso representa de problema? Bom, eu tenho 1 mega e tenho que dividir em pedaços de 1.500, deu 700 quadros. Se eu multiplicar 700, se eu multiplicar 699 por 1.500 e somar com 76 que sobra, vai dar exatamente a quantidade de dados que eu estou transmitindo. Só que, agora que vem o pulo do gato, cada quadro, cada um destes 700 quadros tem um cabeçalho e tem um trailer. E como nós já falamos, esses cabeçalhos e trailer, ou melhor, os campos do cabeçalho e do trailer somam 18 bytes. Então eu posso dizer o seguinte, em cada quadro Ethernet, além dos dados, que é o que me interessa, eu vou estar transmitindo 18 bytes a mais. São bytes de controle. Mas não é só um quadro. Eu estou mandando 700. Então, se eu multiplicar isso aqui por 18, eu vou chegar à conta de que, além dos meus dados, eu estou transmitindo 12.600 bytes a mais. Num link de 1 megabyte por segundo. Então, na verdade, ao invés de transmitir 1 megabyte, eu estaria transmitindo 1 mega mais isso daqui. Tá? Então, o total seria isso daqui, que seriam os bytes de cabeçalhos e trailers, mais isso daqui, que são os dados somados, né? Pegando a porção de dados de cada quadro. Tá? O que me elevaria a quantidade de dados que eu vou transmitir para 1.061.166. Tá? Num link que transmite a 1 megabyte por segundo. Tá? Então, ao invés de gastar 1 segundo, eu iria gastar 1, isso aqui, ó, 0, 1, 2, etc. Se você pensar que isso aqui é 1 segundo, então isso aqui seria 1/10 de segundo, isso aqui seria 1/100º de segundo, isso aqui seria 2 milésimos de segundo. Vamos parar aqui. Tá? Então, eu estaria gastando 12 milissegundos a mais do que o necessário. Falando assim, parece muito pouco, né? Poxa, mas o que são 12 milésimos de segundo? Isso, aparentemente, não é nada. Mas, em termos de redes, isso é muito. Tá? Quando você faz um ping, que é um processo de checagem de conectividade entre dois elementos na rede, quando eles estão na mesma rede local,
a resposta, quer dizer, o tempo gasto para que um pacotinho, um quadro, seja produzido na minha máquina, viaje pela rede local, chegue ao destino, viaje de novo na rede local e volte para mim, é de menos de 1 milésimo de segundo. É menos de 1 milissegundo para que esse ping-pong aconteça. Então, 12 milissegundos, gente, é bastante coisa. E olha, eu estou falando aqui de um arquivo de 1 megabyte, que nos dias de hoje não é nada, né? A gente transmite muito mais volume de dados do que isso, tá? E se você aumentar o volume de dados, você vai aumentar a quantidade de quadros, consequentemente vai aumentar a quantidade de cabeçalhos e trailers e, consequentemente, vai aumentar a quantidade de bits adicionais que você estaria enviando na sua transmissão. Tá? Então, na hora de fazer a medida de velocidade real que você está experimentando, o leigo não sabe disso. Mas nós que somos profissionais precisamos lembrar que existem dados adicionais que estão sendo transmitidos e que eu não estou vendo, mas que está gastando largura de banda, não só da minha internet, como também da minha rede local, tá? Então, espero que com essa explicação fique bem claro para vocês o que acontece nesse contexto aqui de transmissão de quadros Ethernet. Tudo tranquilo, pessoal? Ficou claro essas questões que eu expliquei? Sim. Beleza, João Vitor. Ficou sim. Beleza. Ok, professor. Estou voltando aqui à apresentação do material da Cisco. Para a gente continuar. Apareceu a tela aí da NetAcad de novo? Apareceu, né? Apareceu. Apareceu. Beleza. Então, obrigado, gente, pelo retorno. Então, olha só. Existe tamanho mínimo e tamanho máximo do quadro Ethernet. Tá? E isso é rigorosamente respeitado. Se por um acaso chegar um quadro menor do que 64 bytes, tá? Esse quadro é considerado um quadro de colisão ou um quadro desprezível. E ele vai ser descartado pelas estações receptoras. Tá? Então, as estações não aceitam quadro Ethernet com menos de 64 bytes. E também não aceitam quadros com mais de 1.500 bytes de dados. 1.518 no total. Tá? Esses quadros são chamados de quadros jumbo ou baby giant. Né? Enfim, não importa a terminologia aqui. A questão é, eles vão ser descartados. Tá? Porque entende-se que é um erro que aconteceu para que esse quadro pudesse chegar com um tamanho maior do que 1.500 bytes na área de dados. Na parte final aqui, o campo sequência de verificação, né? Então, como eu falei, são 4 bytes. Ele utiliza uma técnica chamada de verificação de redundância cíclica, chamada de CRC. Então, caso vocês, ao lerem algum tipo de material técnico, encontrem essa sigla relacionada aí com questão de controle de erro, tá? Consiste nessa verificação de redundância cíclica, e a ideia básica, como eu falei anteriormente, é fazer um cálculo matemático de forma que, havendo algum tipo de alteração nos dados, o cálculo realizado na origem, o resultado produzido por esse cálculo, não irá coincidir com o resultado produzido pelo mesmo cálculo no destino, porque estaremos considerando bits diferentes. Tá? Um pouquinho de atividade, fixação de conceitos. Vamos ver se vocês... É porque eu não falei de tudo isso daqui. Aliás, eu não vou nem fazer isso aqui agora. Vou deixar para vocês lerem e treinarem, para saber o que é da camada MAC, o que é a função da camada MAC e o que é a função da camada LLC. Tá? Vamos pegar aqui os campos de um quadro de internet. Vamos lá.
usa um pad. Pad é o preenchimento, tá? Que eu falei durante a minha explicação. Então, usa um preenchimento para aumentar esse campo do quadro para pelo menos 64 bytes. Né? Qual campo que utiliza um preenchimento para poder chegar a pelo menos 64 bytes? Me ajuda aí. Alguém responda, por favor. Ninguém? Eu vou chamar pelo nome aqui das pessoas conectadas. Qual campo? Pode falar. Quem abre o microfone aí? É endereço MAC? Aqui não tem, né? Não, esse cabeçalho 802 de dado lá no MAC. Aqui não tem Mac. Aonde? Qual dessas opções aqui? Que eu Então, a primeira. A primeira? Primeiro. Isso. Cabeçalho 802 e dados. Isso, beleza. isso. Beleza. Tá. Na verdade, quem está falando, eu não observei. Não, mas não era aí não que é para colocar. No caso, é colocar um endereço MAC da interface ou da placa de rede. Ok. É porque eu tinha perguntado essa primeira aqui. Ah, Né? tá. Então, tá. Você está falando que esse daqui é aqui. Isso. Tá. Bom, eu ia já comentar sobre isso quando você usou a expressão Mac relacionada com isso aqui. No início da aula, eu comentei com vocês que a camada de enlace de dados ela é dividida em duas subcamadas. A camada MAC e a camada LLC. A camada MAC ela foi padronizada sob o número 802.3 e a camada LLC foi padronizada sob o número 802.2. Tá? Então, estou falando isso, é claro que ninguém precisa decorar, mas com o passar do tempo essas coisas vão começar a ser, digamos, familiares para vocês. Tá? Camada MAC é onde se define endereço MAC. Né? E ela é padronizada no número 802.3. E aí fala errado. 802.3. Então, por esse número aqui, não faz sentido associar com o endereço MAC. O endereço MAC diz respeito a padrão 802.3, que não foi colocado aqui. Tá? Então, isso daqui não é aqui. Na verdade, é aqui em cima mesmo, onde eu tinha colocado. Porque o que esse exercício está trazendo para nós é o seguinte, olha. Qual campo que tem essa funcionalidade? Tá? Então, qual campo que usa um preenchimento para poder fazer com que o quadro tenha pelo menos 64 bytes? É o campo de dados. Lembra que eu comentei que o campo de dados varia entre 46 e 1.500 bytes? Paulo, você abre o microfone, quer perguntar? Não, estou confirmando isso aqui. Tá, legal. Tá? Então, o campo de dados é que trabalha com esse preenchimento. Paulo, pode deixar o microfone aberto se quiser, não tem problema não, tá? Eu só perguntei... Porque eu gosto falando para mim das coisas. Não, acho que, assim, não tendo ruído de fundo, que às vezes atrapalha, pode até todos deixar o microfone aberto, não tem problema não. Tá? Então, aqui a área o campo de dados é que usa isso daqui. Tá? Vamos lá. Qual campo dos que sobraram descreve o protocolo da camada superior que foi usado para produzir os dados? Qual campo? Tipo. Isso, campo tipo. Depois nós vamos confirmar. Tá? Uhum. Qual campo que diz respeito, ou que leva o endereço MAC da interface ou da placa de rede de origem do quadro? Qual campo? Destino?
Endereço e destino? Uhum. Endereço e destino? Vamos lá, você falou, vou colocar aqui. Qual campo que ajuda um host, né, um receptor, a determinar se o quadro recebido foi endereçado a ele? Acho que é o Não. delimitador de início. É o contrário, o de destino é embaixo, nesse que você falou da ajuda. O destino aqui embaixo? Isso. Tá. E o delimitador de início é em cima? Ou é outra coisa aqui? Não, eu tinha falado outra coisa, mas pode deixar o endereço de destino, então. Aqui embaixo? E aqui em cima, então, seria o quê? O delimitador? Delimitador? Não sei, se estão falando, vou colocar aqui. É, eu peguei a aula no meio. Endereço de origem. É endereço de origem, não é? Ó, já tem duas pessoas falando endereço de origem. Contra uma que falou delimitador de início. Alguém quer apostar em um e outro? Ou tem uma terceira opinião? Não, o delimitador de início eu falei que é no de baixo. No lugar que tá o endereço destino. Tá, acho que o João Vitor falou que é aqui, né? Ou entendi errado? Bom, então vou tirar isso aqui. E vou colocar endereço de origem aqui em cima. De origem. Tá, aí fica a dúvida se aqui é endereço de destino ou delimitador de quadro. Vamos lá. Notifica os destinos para que se preparem para um novo quadro. Qual campo? Preâmbulo? Preâmbulo? Vamos colocar aqui. Sincroniza os dispositivos de envio e de recepção para a entrega dos quadros. Delimitador de quadro? Vamos colocar isso aqui. Ele poderia ser aqui também, mas já está ocupado, né? Porque poderia sim, de acordo com o que foi falado. Não estou dizendo que está correto, não. E o que sobrou, né? Seria isso aqui. Tá? Tem alguns errinhos aqui. Aliás, não, o delimitador ficou aqui embaixo, né? Está tudo correto. Tá? Então, vamos lá. Interessante, olha. Eu acabei de falar sobre esses campos, né? E vocês percebam que gera dúvida. É normal isso mesmo, pessoal. Vocês escutam o professor falar, alguma coisa vocês absorvem, outras não. Aí depois, quando vocês forem ler, vocês vão perceber que algumas coisas que vocês não tinham entendido ou entenderam errado, vocês começam a enxergar de uma maneira mais certa. Passa um tempo, vocês esquecem algumas dessas coisas, e ao fazer alguma atividade ou ler de novo, né, já fica mais fácil de entender, porque vocês já passaram por aquilo. Tá? Então, isso faz parte do processo de aprendizagem. Vamos lá. O quadro Ethernet, ele tem um campo chamado preâmbulo, né? Começa com um campo chamado preâmbulo. Tá? Tenta visualizar a imagem que eu mostrei agora há pouco para vocês. Começa com o preâmbulo. No final do preâmbulo, eu comentei que existe um byte chamado delimitador de início de quadro. Então, quer dizer, isso daqui, na verdade, faz parte do preâmbulo. Então, 7 bytes, vamos dizer assim, com os bits todos iguais, e mais um byte com bit diferenciado. Tá? Depois disso, e lembrando, tanto o preâmbulo quanto o delimitador de início de quadro são descartáveis. Eles não têm nenhuma outra função que não seja preparar o receptor para receber as informações que estão chegando. Só isso. Tá? Fazendo uma analogia com o exemplo que eu já usei em aulas passadas, é como se o professor chegasse numa sala que os alunos estivessem conversando, e aí, para poder dar início à aula, e para que ninguém perdesse nenhum tipo de informação, o professor faz assim, ó. Né? Esse som, né, produzido uma certa intensidade, vai fazer com que os alunos, gradativamente, vão se calando, né, até que todos estejam em silêncio. Então, não importa se o aluno escutou o chiado logo no início, ou se ele escutou o chiado a partir de um certo momento.
ao escutar o chiado, ele sabe que aquele barulho não representa nada de informação, mas é um alerta para que a gente fique atento, porque algo vai ser transmitido, algo importante a ser transmitido. Então, preâmbulo e delimitador tem essa característica. Tá? Depois que esses dois elementos são analisados, aí sim começa a recepção daquilo que de fato é relevante. Né? Então, primeiro, o endereço destino. Então, logo depois do preâmbulo, o campo que aparece é o endereço destino. Tá? E como está escrito aqui, ó, esse endereço destino ajuda um host a determinar se o quadro recebido foi endereçado a ele. É aquele exemplo que eu falei sobre eu receber uma encomenda na porta da minha casa, e aí eu vou analisar o rótulo dessa encomenda e verificar se o que está lá é o meu nome ou de alguém da minha casa, e se o endereço é o meu, de fato, é da minha casa. Porque pode ter havido um engano por parte do entregador. Tá? Então, da mesma forma, uma máquina, um host, ao receber um quadro, ele analisa esse campo para saber se o endereço que está aqui é o dele, é o mesmo endereço de quem recebeu. Se for, ele aceita o quadro. Se não for, ele descarta o quadro. Ele nem vai analisar as outras informações. Depois do campo endereço de destino, na sequência, vem o campo endereço de origem. Então, a máquina que preparou o quadro colocou primeiro o preâmbulo, depois colocou o endereço de destino, aí ela foi e colocou o endereço dela, da própria máquina. Tá? Então, o endereço de origem é o endereço MAC, endereço físico, da interface ou da placa de rede da origem do quadro. Ou seja, quem produziu o quadro. Depois disso vem o campo tipo, que descreve qual foi o protocolo de camada superior, camada 3, que foi usado para criar esses dados. Depois vem os dados, tá? Junto com o cabeçalho da subcamada de cima, camada LL2. Tá? E depois de tudo vem, lá no trailer, a sequência de verificação do quadro, FSC ou CRC, tá? Que detecta erros de um quadro Ethernet. Então, na origem, é colocado o valor desse campo. Como é que esse valor é produzido? É feito um cálculo matemático com os bits destes campos aqui, os 4 primeiros. O preâmbulo fica de fora. Tá? O valor produzido por esse cálculo matemático é colocado aqui, nesse campo. O quadro é transmitido. Quando ele chega no destino, o destino executa o mesmo cálculo matemático nesses 4 campos aqui. E, se não houver nenhum problema de transmissão, os bits de cada um dos campos vão ser os mesmos. E, portanto, o resultado vai ser o mesmo. Esse resultado, então, é comparado com o que foi informado aqui pela origem. E, se for igual, o quadro é aceito. Se não for igual, o quadro, então, é descartado. Tudo bem, pessoal? Quem errou, mesmo que não tenha falado, não se preocupe demais, né? Claro que quanto mais rápido você assimilar isso aqui, melhor. Mas é um primeiro contato. É normal. Inclusive, teve gente que falou que pegou a aula andando, né? Então, talvez nem tenha escutado eu explicar alguns desses campos, né? E, às vezes, foi por uma intuição, por uma lógica, tá? Baseado nas expressões que estão aqui. Não se preocupem, mas tentem entender. Não são tantos campos assim, tá? Quando vocês forem estudar o protocolo IP no próximo semestre, vocês vão ver o tanto de campo que tem lá, tá? E cada um deles com uma função diferente. Tudo bem, pessoal? Tudo. Agora, pela ordem aqui, eu acabei de falar a ordem, hein? Aqui são 7 campos e as 7 posições. O que vem primeiro? Que tem 7 bytes. Preâmbulo. E depois? Tem 1 byte só. Delimitador, eu acho. Eu vou colocar aqui a primeira coisa que eu escutar. E depois, com 6 bytes? Destino. Endereço destino. E depois? Também 6 bytes. O Endereço de origem. Origem?
Origem. Isso. Eu estou colocando o que estão falando, tá? Ainda não estou falando que está certo, não. Depois, 2 bytes. Tamanho. Tamanho. Em alguns casos é chamado de tipo, tá? Depois, entre 46 e 1.500 bytes. Cabeçalho. E dados. Cabeçalho e dados. E depois, só sobrou isso aqui, né? FFC. Vamos verificar e parabéns. Vocês acertaram. Tá? Aê. Tá vendo? A gente vai repetindo, a coisa vai entrando na cabeça, né? Então é importante vocês terem essa visão, porque isso faz parte da análise de eficiência, de performance de redes, né? Entender essas coisas aqui. Inclusive questão de segurança, que a gente vai falar um pouquinho nesse material, nesse capítulo, tá? Que vocês terão a disciplina inteira no final do curso para poder aprender mais, tá? Bom, isso daqui, pessoal, se a gente tivesse trabalhando de forma presencial, seria muito bacana, tá? Mas, caso vocês tenham um computador que tenha condições de instalar essa ferramenta, eu recomendo que, para fins de prática, tá? Façam essa atividade aqui, tá? Instalar a ferramenta, e aí vocês vão capturar quadros Ethernet da sua rede. Para poder funcionar, obviamente, tem que ter uma rede Ethernet aí na casa de vocês, com cabo para trançado, tá? Senão não adianta. Se for só o Wi-Fi, não vai adiantar. Apesar do que o iShark também, acho que ele consegue capturar pacotes Wi-Fi. Mas, enfim, se não tiver, não tem problema. A gente vai, em algum momento que for possível, voltar para as aulas presenciais e aí a gente faz essa atividade lá na escola. Tá? Mas Professor, é muito legal isso daqui. Oi, João. Quando as aulas presenciais voltarem, a gente vai voltar nessas atividades presenciais ou a gente vai passar por cima? Então, depende de quando elas voltarem, João. Mas, assim, é interessante que a gente consiga otimizar o tempo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, voltaremos às aulas presenciais em agosto, por exemplo, tá? Nós vamos ter tempo para poder fazer isso lá no laboratório? Talvez sim, talvez não, depende da minha disciplina, tá? Eu espero, sinceramente, que eu consiga esgotar todo o conteúdo teórico agora, até julho, até o dia 17 de julho, porque aí em agosto, se a gente tiver condições de voltar ao presencial, que eu acho que não, a gente faria práticas lá, tá? Não tendo condições de voltar, possivelmente o semestre vai acabar e a gente não fez nada dessas práticas aqui, infelizmente, tá? A gente vai tentar fazer com as práticas que forem possíveis. Aí, dentro do segundo semestre, ou se a aula não voltar presencial esse ano, né, no terceiro semestre, a gente pega alguns dias e tenta fazer essas práticas. Mas se vocês conseguirem fazer, desenvolver isso, né, sozinhos, ou em casa, ou na própria escola, quando voltar às aulas, fica melhor. Fica melhor que assim, porque aí a gente não precisa parar uma aula para isso. Tá? Mas tendo dúvidas, a gente vai fazer um trabalho para poder fazer essas práticas. Tá? Professor Cleber. Só um pouquinho, Paulo. Especificamente com relação a essa prática, não se preocupem demasiadamente, porque isso aqui é somente uma ferramenta para você poder capturar pacote e verificar o conteúdo de cabeçalhos e coisas do tipo, que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, assim, não muda muita coisa do ponto de vista de compreensão. A questão é que vocês estariam vendo um quadro Ethernet real que circulou pela rede. E isso daqui, a gente consegue simular no Packet Tracer também. Tá? E aí eu vou, quando for possível, eu vou preparar uma atividade para a gente poder fazer uma simulação de Wireshark dentro do Packet Tracer. Tá bom, João Vitor? Entendido. Fala, Paulo. Então, isso que eu ia perguntar, dá para fazer em casa esse exercício? Dá, só você instalar o Wireshark aí. Se tiver condições de instalar, dá para poder fazer. Esse Wireshark é um programa? É um programa. Acho que na própria instrução aqui, ele fala de onde baixar. Ele é um servidor? Não, Não, é um servidor não. É um software. É um software. Você baixa, ele instala. É igual o Word, Excel, né? Só que ele tem aqui, ó, até a carinha dele aqui, ó. Né? Então você
Você instala ele na sua máquina, né? E aí, quando você bota ele para rodar, ele faz com que a sua placa de rede ela trabalhe no modo chamado de modo promíscuo, né? Porque é o seguinte, pelo que nós falamos, acabamos de falar sobre a internet, a placa de rede analisa o endereço de destino. Se for o endereço dela, endereço MAC dela, ela aceita o quadro, e se não for o dela, ela descarta. Certo, Paulo? Certo. Então, Essa ferramenta, ela faz com que a placa de rede, o padrão internet, mude o comportamento. Ela aceite tudo. Tudo que passar por ela, ela pega. Mesmo que não seja o endereço de destino seja o dela. Tá? E aí a ferramenta mostra para vocês os quadros que foram capturados. Tá? Aí você consegue abrir, você consegue ver qual que é o padrão, que é a Ethernet, tá vendo? Nesse exemplo aqui, né? Qual que é o endereço de origem, SRC, é source, origem. Tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o endereço físico de origem, endereço MAC de origem. Qual que é o endereço de destino? Tá aqui, ó. Tá? Qual que é o protocolo que foi usado para criar os dados? É o protocolo ARP, nesse caso aqui, ó. Tá? Você consegue ver essas coisas. Mas dá para simular isso no Packet Tracer também. Tá? Tem que rodar com a internet ligada, então. Funcionando. Com o padrão Ethernet, não é com a internet. Tá? Ethernet. Tem que ter aí um cabo de rede, né? Sua máquina tem que estar conectada com um cabo de rede para poder capturar esses pacotes. Eu não tenho certeza se ele captura pacote Wi-Fi. Tá? Eu vou perguntar se dá certo o Wi-Fi também. Eu tenho um cabo de rede aqui no meu telefone. Ligado no cabo de rede. Vocês podem, se quiser, aí assim, não é exercício de avaliação da disciplina, não. Mas se quiser, vocês podem baixar aí e inspecionar, pesquisar, verificar se consegue capturar pacote Wi-Fi e analisar. Tá? O Diego está colocando aí o endereço para download aí, ó, do Wireshark. Vou pegar. Obrigado, Diego. Certinho. Beleza, então? Beleza. Obrigado. De nada. Bom, a gente está falando de endereço, né? Eu até mostrei na figurinha um exemplo de endereço MAC. Então, é interessante porque, olha só, chegamos no ponto. Tá? Como é que o endereço MAC é apresentado para a gente? Tá? Então, vamos lá. Em nível físico, o que nós temos é a transmissão de sinais físicos. Sinal elétrico, sinal óptico, sinal de radiofrequência, como nós falamos no capítulo anterior. Esses sinais físicos, eles são criados a partir dos bits que são produzidos pela camada de enlace de dados. Esses bits são os bits que compõem o quadro, desde o preâmbulo, passando pelo endereço de destino, endereço de origem, tipo, os dados e o CRC, né, o trailer de detecção de erros. Tá? Então, se a gente fizer uma conta rápida, eu tenho tamanho máximo do quadro Ethernet 1518 bytes, cada byte tem 8 bits. Se eu multiplicar esses 1500 por 8, eu vou ter a quantidade de bits que um quadro Ethernet possui. Tá? A quantidade máxima. Eu não vou mostrar a calculadora, mas vou fazer a conta aqui, ó, dá 12.144 bits de tamanho máximo. Então, o que acontece? Cada um desses bits, desses 12 mil e tanto que eu falei, vai ser convertido para um sinal físico. Mas, para nós, enquanto seres humanos, e até mesmo para os programadores, para poder preparar esses quadros e colocar informações assim, olha, seria muito complicado e a chance de erro seria muito grande. Então, o endereço MAC Ethernet tem 6 bytes de tamanho. 6 bytes equivalem a 48 bits. Então, se a gente tivesse que escrever um código para colocar o endereço físico no local certo dentro do quadro, eu teria que escrever uma sequência de 48 bits. Né? Aqui, olha, tem 8 só.
já é grande, parece, né? A gente tem dificuldade com números grandes. Então, imagine escrever 48. E se errar um bitzinho, muda, né, a informação. Tá? Então, para minimizar esse problema, utilizou-se, né, a convenção de representar os endereços MAC como hexadecimal. Tá? Hexadecimal é um sistema de numeração, assim como binário, assim como decimal, mas que trabalha com uma base diferente. Assim como os dois também trabalham com base diferente. Então, o sistema binário, decimal, que é o nosso, trabalha com base 10, ou seja, são 10 dígitos diferentes. E a partir desses 10 dígitos, eu consigo formar qualquer número. Os nossos 10 dígitos são os dígitos de 0 a 9. Aqui, ó. E a partir deles eu formo qualquer outro valor. Se eu pegar o dígito 1 e na sequência colocar o dígito 0, eu formo o valor 10. Se eu pegar dois dígitos 1, eu formo o valor 11. Se eu pegar o dígito 1 e depois o dígito 5, eu formo o valor 15. E assim por diante. Coisa que você já sabe. Tá? O sistema binário trabalha na base 2, né? Ou seja, são apenas 2 dígitos, tá? 0 e 1. E tudo que a gente escreve em binário é através dessas duas representações, 0 e 1. Tá? Então, observa. O nosso 0 equivale a 0. Tudo bem. O nosso 1 equivale a 1. Tudo bem. Mas o nosso 2, que é um dígito só, equivale a 1 0. Para escrever o 2 em binário, eu preciso de 2 dígitos, no mínimo. Tá? E o 15? O 15, que são 2 dígitos que a gente utiliza, em binário são 4. Tá? Assim como o 14, o 13, o 12, o 11, o 10, o 9 e o 8. São 4 bits no mínimo. Tá? O sistema hexadecimal tem base 16. Quer dizer, então, que são 16 dígitos. Tá? Aí começa a ficar a dúvida. Como assim 16 dígitos? De 0 a 9 eu sei que são dígitos. Quais são? E aqui tem 10. Quais são os outros 6? Como não existe, né, uma forma específica, convencionou-se usar as primeiras letras do alfabeto para poder representar os outros dígitos. Tá? Então, o dígito A, presta atenção no que eu estou falando, não é a letra A. Porque isso aqui não é um texto, isso aqui é um sistema de numeração. Sistema de numeração. Então, o dígito A equivale ao nosso 10, em decimal. O dígito B equivale ao 11. O dígito C ao 12. O dígito D ao 13. O dígito E ao 14. E o dígito F ao 15. E por que se optou por usar o sistema hexadecimal para representar os endereços MAC? Porque, como são 48 bits, e cada dígito hexadecimal equivale exatamente a 4 bits, então eu poderia representar o endereço MAC com 12 dígitos hexadecimais. Se fosse em decimal, a variação seria grande, alguns valores pequenos, outros maiores, tá? Então, e a conversão também fica fácil, tá? Por quê? Os dígitos hexadecimais são esses daqui. Toda vez que você visualizar um dígito hexadecimal 0, você pode entender que naquele lugar tem 4 bits. 4 bits zeros. Se você visualizar o dígito hexadecimal 1, naquele lugar tem 4 bits. 3 zeros e o final 1. Tá? E assim por diante. O hexadecimal F equivale a 4 bits 1. Tá? E se vocês observarem aqui, ó, não existe nenhuma sequência de 4 bits que se repita. Tá? Cada dígito hexadecimal corresponde a uma sequência específica de 4 bits. Tá? E isso faz com que, ao invés de a gente escrever 58 dígitos, a gente vai... Aliás, 58 não. 48 dígitos, a gente vai escrever só 12. Então fica mais fácil de representar um endereço MAC através do sistema hexadecimal do que através do sistema binário. E também é mais fácil do que o sistema decimal, apesar de estar sendo mostrado aqui. Tá? Tudo bem até aqui? Beleza. A gente está vendo o sistema hexadecimal nas aulas do Guinaldo.
Sim, sim. Alguém da sua turma tinha falado anteriormente, João Vitor, mas é porque isso aqui é importante para a gente poder compreender bem, porque daqui a pouco eu vou mostrar o endereço MAC, tá? E é importante que vocês compreendam essa notação, tá bem? O hexadecimal, como eu tinha dito, né? Existem alguns dígitos que são iguais aos nossos dígitos decimais. Então, para evitar problemas de interpretação, se o valor, por exemplo, o 73, se eu fosse escrever 73, né, sem falar nada, a gente poderia entender que isso daqui é o 73 decimal, ou poderia achar que é o 73 hexadecimal. Né? Não tem como. Olhando somente para os dígitos 7 e 3, não teria como distinguir. Tá? E é importante vocês entenderem que o 73 decimal representa um valor diferente dos dígitos 7 e 3 hexadecimal. Tá? É bem diferente. Tá? Não tem como mostrar o calculador agora, senão vai demorar. Mas o 73 hexadecimal, só para que vocês possam ter noção do que eu estou falando, equivale ao 115 decimal. Então, mais importante do que fazer a distinção do valor em ser decimal ou hexa, é saber que eles representam valores diferentes, grandezas diferentes. Tá? Então, convencionou o seguinte: se você colocar o número precedido de um 0x, significa que ele é um hexadecimal, como está aqui. Alternativamente, eu posso colocar um H na frente. 73H significa que é o número 73 em hexadecimal. Tá? Ou ainda, eu posso colocar o valor 16 subscrito aqui, em caixa mais baixa aqui, né? Para mostrar que ele está na base 16. São alternativas diferentes. Tá? O mais comum é usar o 0x antes. É o que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Então, 0x73 significa ou representa o valor 73 em hexadecimal. Assim como 0x0a representa o valor 0a em hexadecimal. Tá? Do mesmo jeito que eu posso fazer com outros sistemas de numeração, eu posso juntar dígitos hexadecimais para poder representar outros valores. Tá? Então, olha só, o valor 255, no nosso sistema de numeração, ele pode ser escrito em binário como sendo 8 bits 1. Tá? E como cada dígito hexadecimal corresponde a 4 bits, então aqui são 8 bits, seriam 2 dígitos hexadecimais. E como é que a gente faz a conversão? A gente separa em grupos de 4, como está aqui, e converte separadamente. Então, ó, 4 bits 0 é um dígito hexadecimal 0. Outros 4 bits zeros, outro dígito hexa 0. Aqui no meio, 4 bits zeros é um dígito hexadecimal 0. 4 bits 1 é um dígito hexadecimal F. Tá? O inverso, 4 bits 1, depois 4 bits zeros. Então, F0. 1100 equivale ao dígito C. 1010 equivale ao dígito A, de acordo com a tabela aqui. 1100, dígito C. 1010, dígito A. Tá? Então, pessoal, nós temos os números, os endereços MAC, formados por 48 bits. Se eu agrupá-los, se eu fizer grupos de 8 bits, eu teria 6 octetos, 6 grupos de 8 bits. Se eu converter cada octeto para o respectivo hexadecimal, eu teria 2 dígitos hexadecimais representando um octeto. Tá? E aí, eu chego, então, na formação do endereço MAC. Tá? Então, o endereço MAC, ele tem 48 bits no total. Isso, gente, vale para todos os dispositivos que trabalham com esse padrão. Então, na hora que eu vou preencher um cabeçalho,
de um quadro Ethernet, tanto no campo endereço de destino, quanto no campo endereço de origem, eu vou colocar uma sequência de 48 bits. Esses 48 bits são divididos em dois grupos. O primeiro grupo representa o fabricante do dispositivo. Tá? Então, quando se fabrica uma placa de rede Ethernet, para qualquer dispositivo que seja, o fabricante tem um código que ele coloca, que o identifica. Tá? E a outra parte, os outros 24 bits, é atribuído pelo próprio fabricante de forma para distinguir uma placa de rede da outra. Tá? Aqui um exemplo do endereço MAC. Agrupado, né, por octeto. Então, aqui eu tenho dígitos hexadecimais. Cada dígito são 4 bits. Então, eu tenho um par de dígitos hexadecimais, 8 bits, mais 8 bits, mais 8 bits. 3 vezes 8, 24. A mesma coisa aqui. Tá? Então, aqui um exemplo. 00602F. Se vocês encontrarem essa sequência em um endereço MAC, significa que quem fabricou aquele dispositivo Ethernet foi a Cisco. Tá? Se for um outro fabricante, espera-se que esse código, essa sequência seja diferente. Tá? E esse 3A07BC representa, né, alguma placa, algum dispositivo particular fabricado pela Cisco, que ela identificou diferente dos demais. Tá? Tudo bem? Tudo. Ok. Beleza. Eu vou interromper a aula por aqui, porque aqui não vamos começar. Ainda estamos trabalhando com endereços MAC, a gente vai começar com outro assunto, que é o processamento de quadros. Então, eu vou fazer uma pausa, né? Vou interromper a aula. Vai ficar gravado, como vocês estão acostumados, né? Recomendo, mais uma vez, que vocês leiam o material. Eu tinha esquecido de habilitar o capítulo para vocês, lá na NetAcad, mas agora está aberto. Então, leiam. Não só até esse ponto que eu falei, mas, se possível, leia todo o capítulo, porque para as próximas aulas, né, vocês já estão inteirados do que vai ser dito, e provavelmente dúvidas já poderiam aparecer, né? E a aula fica mais dinâmica. Fala, Israel. Professor, professor, você vai acompanhar a gente em todos os dados ou assim que finalizar o semestre muda, professor? Ô Israel, assim, nós professores temos um conjunto de disciplinas com as quais a gente trabalha com mais frequência, tá? Mas isso não é garantia, porque depende de inúmeros fatores, né? Depende se a gente vai estar vivo. Depende se a gente não... Eu pergunto isso porque, às vezes, a gente consegue assimilar a didática de algum determinado professor no quesito de matéria, e eu sei que a gente vai ter dados 1, 2 e 3, eu acho, se não me engano. Não, é só 1 e 2. 1 e 2, tá. As duas são comigo. Dados 1 e dados 2 são comigo. Assim, entendi. é claro, como eu falei, normalmente sou eu, mas às vezes acontece algum tipo de imprevisto que tem que se trocar, né? Por exemplo, lógica de programação, era eu quem dava. O Paulo acho que fez comigo, né, Paulo? Paulo de Tarso. Passou para o Guinaldo agora. Passou para o Guinaldo. Comunicação de dados 1, quem dava era o André. Né? E aí isso por causa do nosso controle, não? E aí, porque eu passei a minha para o Aguinaldo, eu acabei pegando a do André. Tá? Então, assim, não muda com muita frequência, mas pode acontecer mudanças, tá? Mas isso foge do controle do aluno, por exemplo, eu não consigo assimilar a didática de um determinado professor. Eu como aluno, eu posso optar a troca do meu professor, eu assistir aula com outro professor em uma determinada turma ou não? Não posso. Essas questões, elas são bastante sensíveis, né? E devem ser tratadas com a devida seriedade. Se tem alguma questão que você, como aluno, queira levantar alguma reclamação, coisa do tipo, ela deve ser feita, mas é importante que ela seja feita direcionada para quem, digamos, tem a competência para resolver, que seria o coordenador do curso.
Tá? Não, a minha dúvida, É a minha claro. dúvida não é em relação ao professor, em si a didática, né? A forma de É. explicação. Não, sim, eu entendo. Eu entendi o que você quis dizer. Então, o que acontece, ô Israel? As disciplinas, elas não são oferecidas em paralelo. Para você falar assim, eu vou escolher fazer com esse professor e não com outro. Porque eu me identifico mais com esse, não com o outro. É uma coisa totalmente normal de acontecer, né? A questão é que, por exemplo, você fala assim, olha, eu não vou fazer comunicação de dados 2 porque eu quero fazer com o Kleber, por exemplo, né? E aí acontece que, por algum motivo, eu não vou dar a comunicação de dados 2 no próximo semestre. Aí você não faz. Você vai fazer quando? Entendi. Porque aí acontece. Comunicação de dados 2 é oferecida sempre no segundo semestre, ou seja, vai ter agora no segundo semestre de 2020 e depois no segundo 2021. Então, nesse caso, entra aqui de coordenação, né? Entra na grade curricular, no caso. E aquela história, né? Entendi. Um professor não pode dar todas as matérias, não dá, né? Entendi. Boa noite, Ingrid. A Ingrid está saindo. Pessoal, quem tiver que sair, pode sair, tá? Boa noite, Kleber. Aula. Boa noite, até Boa noite. segunda. Eu vou parar a gravação aqui e a gente continua conversando. Cleber, Pode falar, Paulo. existem faculdades que às vezes você tem a opção de escolher a disciplina. Depende, por exemplo, assim, que nem o senhor vai dar comunicação de dados no segundo período agora.